Na ida e volta ao trabalho, o trabalhador americano gasta, em média, 66 minutos por dia, ou cerca de 5 horas e meia por semana, segundo o US Census Bureau. Na China, a média é de 96 minutos diários, de acordo com a Baidu. Em São Paulo, em média, chega-se a 46 minutos por trajeto, é o que diz a Economist Insights, enquanto no Rio, a média de tempo de trânsito é de cerca de 90 minutos por dia, segundo uma matéria da Inc. de 2018. Veja, o problema é mundial, mas em algumas cidades brasileiras, uma pessoa pode passar por incríveis 400 horas por ano no trânsito. Nesse volume de tempo, seria possível investir em relações familiares e sociais, estudar, cultivar novos hobbies, cozinhar refeições com mais tempo, correr, pedalar, fazer musculação, começar um novo negócio, ou mesmo dormir melhor, ou não fazer nada em especial. O trabalho remoto não é a solução mágica para todas as organizações, longe disso. Sua aplicação depende do contexto e da natureza da produção ou serviço prestado, mas, em geral, ele otimiza a produtividade. As pessoas passam a ter mais autonomia e poder de decisão sobre as horas que retomam, e a qualidade de vida tende a melhorar. Mas em um mundo de mudanças constantes e transformações super ágeis, sua implementação pode ter grandes efeitos na cultura das organizações. Logo, essa implementação deve ser feita com bastante atenção. Minha convidada de hoje é Sylvia Hartman, uma autoridade no tema, que traz harmonia, como ela diz, entre vida pessoal e profissional. Com um estilo de vida vibrante, uma amante dos esportes e sempre em contato com a natureza, Sylvia repensou suas escolhas, a direção da sua trajetória e a gestão do seu próprio tempo para fundar a Remota, uma das consultorias estratégicas de RH focadas em trabalho remoto e híbrido mais conceituadas do Brasil. Mestra e pesquisadora pela USP, Sylvia foi reconhecida entre as 150 vozes mais influentes em RH no Summit de 2025. A host do podcast RemotaCast está sediada no litoral de São Paulo, mas tem clientes no mundo inteiro. Ela vem ajudando diversas empresas a estruturar modelos flexíveis de trabalho, combinando sua experiência executiva em grandes multinacionais com sólida pesquisa acadêmica. Imperdível. Bora conferir? Sylvia Hartman, ou Sylvia Hartman, como a gente diz no Rio de Janeiro, e Exato. Hartman, como se diz provavelmente em São Paulo, não é isso? Um Mas é prazer hard. receber você aqui hoje e trocar uma ideia com você no Peregrine Growthcast. Sylvia tem uma excelente pauta, uma pauta global, super importante para o Brasil, para ganho de produtividade, para ampliação de novos espaços, de novas possibilidades de negócio. Muito legal te receber aqui. É isso, a palavra está contigo. Poxa, obrigada, estou super feliz de estar aqui também, principalmente por se tratar de um fundador internacional como você, que fala para pessoas internacionais também. Acho que o mundo está cada vez menor e a gente tem que fomentar esse movimento e essas conexões globais. Então, fico muito feliz de estar com você aqui, falando de bem longe, né? Estamos falando de bem longe, nós dois. Você hoje fala, o seu escritório é numa parte de São Paulo, correto? Litoral de São Paulo. Litoral de Eu São Paulo. vivo no litoral norte de São Paulo, na costa. Trabalho remoto, no meu caso home office, então eu fiz um escritório aqui no terceiro andar da casa e daqui estou, no meio da Mata Atlântica, pertinho do mar. Isso é maravilhoso, tem tudo a ver com a conversa de hoje. E sem É, mais delongas, eu quero começar te perguntando um pouco sobre a sua infância e a sua adolescência, Silvia. Você tem alguma lembrança que ainda influencia a forma como você enxerga o mundo hoje e a forma como você faz negócios? é interessante você me fazer essa pergunta, porque eu desde pequena eu já me movimentei bastante. Logo, quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais se mudaram para a Suíça, eu fui junto. Meu pai era engenheiro, foi transferido e nós passamos 5 anos em Zurique. Depois voltamos para o Brasil, ainda na época você brincou no início, mas eu sou realmente carioca, minha família é de Petrópolis. Nós voltamos para Petrópolis 1 ano e já viemos para São Paulo. Então acho que eu já tive essas mudanças, mas primeiro, eu era uma criança e numa época em que o mundo não era tão globalizado e o Brasil não era tão conectado. Então, Uhum. eu acho que naquele momento
A minha lembrança é que as fronteiras eram altas e a adaptação era difícil. Eu tenho essa lembrança. Por outro lado, assim que eu ingressei na vida profissional, meu universo começou a aumentar muito rápido. Foi curioso, eu fui trabalhar numa estação de esqui na Califórnia Que e legal, conheci a pessoa que estava abrindo uma subsidiária da primeira empresa que eu trabalhei aqui no Brasil. Trocamos contato, naquela época cartão de visita, imagina e-mail, era uma coisa difícil, hein, faz tempo. Eu tinha 21, tenho 45. E eu trabalhei lá na Oakley 9 anos, e foi super interessante, porque ali já me abriu novamente, assim, eu já estava viajando, estava no exterior, mas aquilo já me abriu o mundo e me influenciou muito. Então acho que de alguma forma essa perspectiva de expansão, ela sempre esteve, comigo na minha realidade. Porém, é curioso, hum, quando eu trabalhei os meus anos todos de mundo corporativo, antes de empreender e fundar a Remota, eu não desejava essa mobilidade internacional, então eu tive colegas sério? que foram morar em outros países, não é que a gente tinha ofertas todos os dias para trabalhar fora, mas havia, eu sempre trabalhei em multinacionais. Primeira, Oakley, californiana, fui muito para aí, a segunda, Specialized, californiana, fui muito para aí, depois eu fui para o outro lado dos Uhum. Estados Unidos. Mas havia possibilidade, a gente via colegas que se moviam, mas de alguma forma, é curioso o que eu vou dizer, eu acho que eu sou muito apegada à rotina, até por isso eu sempre digo, eu sou uma pessoa do remoto, máximo possível home office, assim, eu não seria uma Ah, boa nômade digital. Eu acho que eu gosto de criar uma rotina aqui no meu entorno, que me ajuda a trabalhar. Então, já respondendo também um pouco como isso influencia a minha forma de fazer negócios, influencia muito o meu trabalho. Claro que hoje eu abro o computador e produzo a partir de qualquer lugar. certo. Mas eu sou muito mais rápida, muito mais objetiva, muito mais assertiva quando eu estou aqui, sigo a minha rotina, tenho controle, isso tem a ver com controle, né, tenho um pouco mais de controle, e eu acho que de alguma forma talvez essa fosse a minha perspectiva na época, eu não queria renunciar à minha vida, ao que eu estava construindo, ao que eu estava vivendo, eu não tinha esse chamado, acho que essa é a Uhum. resposta mais objetiva, eu não tinha esse chamado. E hoje eu já me vejo hoje eu trabalho de onde eu quiser. Mas se eu estou hoje aqui numa praia pequena no litoral norte de São Paulo, imagina, pequeno aqui, e Sim. trabalho, produzo super bem, eu entendi que eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Então hoje essa perspectiva para mim é mais atraente. E sobre a sua primeira experiência na Suíça, você se recorda de como foi para você ver o tamanho do mundo, ou pelo menos o contraste com a vida no Brasil? Você tem alguma memória desse tempo? Tô curioso Eu em tenho relação a isso. eu era muito pequena, eu tenho poucas Uhum. memórias, assim. Eu acho que o que mais me marcou é engraçado e nem não impacta trabalho aqui, negócios, mas eu acho que o clima para mim era muito diferente, assim, o clima, Uhum. o landscape, assim, o visual, Certo. a vegetação, eu tenho imagens que me marcaram, assim, de outdoor, de lugares, assim, que são muito diferentes do que a gente tem aqui, né, da Mata Atlântica. Mas em relação ao tamanho, à grandeza do mundo, eu acho que eu ainda era muito pequena, isso não me Sim, talvez marcou tenha tanto. só sido mais impactante, mais relevante essa cultura familiar de isso também não deixa de ser uma oportunidade, né, não deixa de fazer um frame até da forma como você vê Exatamente, o que é o mundo. possível, que as possibilidades da vida, mesmo depois mudar para São Paulo, de uma cidade pequena, Petrópolis também já era olha como existe mundo além do que nós vivemos. Hoje eu tenho uma perspectiva interessante que é quase quer dizer, é complementar, existe mundo fora de São Paulo. Porque quando a gente é criado e educado e começa a carreira no mundo corporativo em São Paulo, você tem certeza absoluta que não tem outra opção, não haverá outra carreira, não tem outra forma de produzir. E tem, claro, isso acho que foi muito acelerado pelo trabalho remoto, pela tecnologia, pela pandemia, acho que por uma série de fatores que mudaram as formas e as relações de trabalho na última década, mas existe vida fora de São Paulo. E naquela época acho que eu estava descobrindo que existia vida fora da cidade pequena de onde a minha família vinha. Interessante isso. Não, muito interessante. E, pessoalmente, eu não cheguei a trabalhar em São Paulo, e eu vou ser muito sincero, algo que aconteceu comigo, pelo menos depois que eu me mudei pra Califórnia, o mundo, principalmente, quando a gente está falando de um ambiente mais refinado de negócios e estruturação de investimento, o mundo geralmente olha para o Brasil olhando para São Paulo.
que é a cena onde os grandes, Claro, deals acontecem, né, onde os grandes negócios acontecem, os acordos, os investimentos. Então é absolutamente relevante para nós, como brasileiros, ter um espaço como São Paulo que representa essa cena, né, onde o mundo com inteiro olha para São certeza, Paulo com claro, respeito e admiração. Uma baita com cidade, uma baita certeza. região. Deixa eu te falar, Silvia, ainda tratando da tua experiência, em que momento você acha que percebeu que a sua curiosidade sobre trabalho, pessoas e autonomia poderia se transformar em um campo de atuação profissional? No seu caso em particular, eu vejo que, ao contrário do padrão, onde muitos fundadores colocam toda a energia para desenvolver um produto ou um serviço específico, no seu caso, a expertise que eu vejo, de onde eu vejo pelo menos, ela meio que transborda para outros aspectos. O balanço com a qualidade de vida, a forma como isso produz uma cultura que enriquece as comunidades por onde você trabalha. Como é que você vê esses componentes, como isso virou um tema de vida para você? Sem dúvida na prática, vivenciando, eu nunca tive um esgotamento, um burnout, mas teve passagens interessantes, então acho que eu tive um início de carreira tradicional, eu estudei marketing, fiz faculdade em marketing, eu tentei direito, não passei na USP, aí passei em marketing no Mackenzie e me apaixonei, vi que aquilo era assim, nossa, tinha super fit comigo, e aí comecei a trabalhar e crescer. Eu tinha aquela perspectiva de conquistar o sucesso objetivo, que é cargo, salário, bens materiais, então eu fui realmente construindo uma carreira, uma visibilidade e uma credibilidade também, ainda naquela área e num segmento que era o casual esportivo. Em algum momento eu comecei a sentir demais o peso, e aí não é o peso pelo resultado, pela cobrança, mas de não haver, espaço da vida muito orientada a trabalho em atividades. Veja, eu trabalhava com esporte, nas 2 empresas, especialmente na Specialized, que é uma marca de ciclismo americana, e eu pedalava, ia fazer triatlon, fui fazer mountain bike. A gente tinha evento todos os finais de semana, trabalhava muito, era uma família a empresa. E eu aprendi muito nesse segmento. Eu posso dizer que tem 2 Silvias nitidamente, uma antes e uma depois de viver nesse mundo, nesse lifestyle do mundo do ciclismo. Uhum. Porém, é aquilo, quando você trabalha com o que você ama, você nunca está trabalhando. Eu entendi que era, pelo menos na minha visão, tá um pouco ao contrário. Trabalhe com o que você ama e pare de amar o que você ama, porque você só trabalha. Foi o que aconteceu comigo. Aquilo começou a realmente me gerar ansiedade. E eu também sempre fui muito estudiosa, então eu fui fazer MBA a pedido na época do presidente da empresa, porque eu estava em crescimento, aí eu fui fazer MBA, que também era os finais de semana, então aquilo começou a me gerar uma ansiedade muito alta de que não havia espaço. Sim. Apesar de eu nunca ter tido um esgotamento, eu vivi isso na pele. Mas se você me perguntasse naquela época: "Ah, você gostaria de empreender?", eu diria: "Jamais, jamais, nunca". Eu acabei de lançar um curso no LinkedIn Learning, que eu fui gravar na Áustria, a gente Legal. falou nessa época, Sim. e é para pequenas e médias empresas, e eu falo isso, se alguém me perguntasse, eu diria: "Mas nem pensar". Mas o que eu vivi, eu passei 8 meses sem trabalhar em 2016 e eu me percebi a pessoa mais produtiva do mundo. Então eu acordava super cedo para pedalar e depois eu voltava, ia fazer a feira, aí eu arrumava casa, trabalhava, procurava emprego, fiz consultoria, eu fiz tanta coisa, eu fui tão produtiva. E aí eu acho que o bichinho me picou, o bichinho da flexibilidade, mas eu não sabia dar nome para isso ainda. Eu sabia Uhum. que eu estava vivenciando alguma coisa que eu tinha gostado muito. E sem desrespeito à dificuldade que é você passar um período desempregado, porque dependendo das circunstâncias pode ser muito difícil. No meu caso, como eu estava bem estruturado, eu tinha um fôlego para viver, eu podia procurar emprego com calma, Sim. eu me apaixonei, foi um dos melhores momentos da minha vida até então, porque eu descobri uma outra perspectiva. E aí depois que eu voltei para o mundo organizacional, agora sendo mais objetiva para sua pergunta, eu já não era mais a mesma. Apesar de eu trabalhar muito, me dedicar muito, eu já não tinha definitivamente o mesmo brilho no olhar. E aí foi uma questão de tempo. Foram 3 anos até eu sair definitivamente e começar a trabalhar de forma autônoma, né, depois empreendedora. Hoje, olhando para trás, faz sentido, mas na época eu não sabia ainda que eu trabalharia com flexibilidade. Eu sabia que eu trabalharia com pessoas. E eu Uhum. fui fazer mestrado
na USP para facilitar a minha trajetória. E eu ia estudar o meu pré-projeto, quando a gente vai fazer um mestrado, você tem que submeter um pré-projeto, era sobre gestão de equipes multidisciplinares, diferentes competências. E aí fui lá para a USP, né, em administração, um mestrado acadêmico, e logo veio a pandemia. E eu já tinha um flerte com home office, né, que a gente chamava, na época era só home office, quando eu trabalhava numa corporativo, eu tinha autonomia, uma vez por semana eu trabalhava em casa, mas era um super tabu. E eu falei: "Nossa, eu acho que eu vou estudar isso". E aí meu orientador topou na USP, comecei a pesquisar, e aí eu entendi que o nome daquele meu incômodo que eu estava buscando esse tempo, pelo menos nos últimos anos eu não entendia, era justamente flexibilidade. A minha questão não era o trabalhar muito e produzir muito, porque eu trabalho muitíssimo hoje, Uhum. mas a flexibilidade me traz outras alternativas de como navegar esse mundo que é exigente. Trabalhar é exigente, competir no mercado é exigente, se manter é difícil. Você sabe, vocês sabem, então, eu acho que foi um pouco isso. E aí tudo fez sentido, então eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas, talvez RH, mas não sabia com flexibilidade. Aí depois que eu comecei a pesquisar, virou uma ficha definitivamente e nunca mais eu voltei. Não, eu amo essa resposta porque ela conecta alguns pontos que a maioria de nós, por uma abordagem mais cartesiana, né, a gente divide a vida em áreas e parece que essas áreas não são todas misturadas e tudo tem a ver, né. É. Uma fase de um relacionamento ou a distância da família, tudo isso impacta na forma como você olha o seu próprio trabalho ou na forma como você está de saúde, pode interferir na quantidade de horas que você quer trabalhar. Então é muito interessante que a tua jornada, pelo menos ao que me parece, os grandes achados que foram interferir na sua vida de trabalho, né, para te dar tanta autenticidade, eles foram todos fomentados em outras áreas, né, e esse está subjacente à tua decisão de trabalho, muito interessante. Não, e você tocou num ponto importante. Você falou eu ouvi enquanto você trazia essa questão de vida e trabalho, é equilíbrio entre vida e trabalho. E isso é o que muitos buscam, e eu vivia eu tentava proteger tanto esse equilíbrio e essa fronteira entre vida e trabalho, que eu vivia muito mais estressada. Então, por exemplo, eu vinha para o litoral todo final de semana, fazia parte desse grupo de pessoas que vivem em São Paulo e todo final de semana passa horas na estrada, para viver a vida pessoal no litoral. Então essa era a minha vida todos os finais de semana, e eu protegia muito a minha vida pessoal, e isso me gerava um desgaste emocional tremendo. E hoje o que eu percebo, e o que se fala mais também, é que a gente não precisa do equilíbrio, é uma harmonia. E você se dedica, você se faz presente no momento, no ambiente. Então agora eu estou trabalhando, eu irei me dedicar ao trabalho. Ah não, mas agora eu estou, sei lá, sair para correr e não tenho compromisso agora, eu vou ficar mais meia hora, vou dar um mergulho, mas também vou voltar e Uhum, vou apertar, entendeu? Então assim, sim. acho que essa harmonia e esse foco, a gente se dedicar ao que se propôs a fazer, mas não ficar tentando criar uma fronteira, porque não dá certo, porque nós somos uma pessoa só, não existe essa Sem opção. dúvida, sem dúvida. Hey, Silas aqui. A maioria dos fundadores não falha por falta de ideia, mas por falta de clareza, estrutura e execução. A Peregrine Growth ajuda você a sair do caos, validar seu mercado e construir um negócio que realmente gera resultado, com um sistema prático para organizar seu modelo, suas decisões e sua criação de receita. Conheça o EIG Founders em peregrinegrowth.com. Faça seu negócio construir receita disciplinada, não apenas ideias. Agora vamos voltar pro episódio, sem dúvida. Não, você toca num ponto. E cada vez que a gente faz essas digressões, dá vontade de levar a conversa para vários outros caminhos. Mas É você difícil. mencionou há pouco a questão da distinção entre harmonia e equilíbrio. E legal que você está nominando isso dessa forma, porque sintetiza. Eu vejo uma aspiração geral que muita gente tem de que quase um mundo ideal onde eu consiga dividir o mesmo número de horas todos os dias para dedicar a áreas diferentes e que nada influencie, mas é da própria natureza do trabalho que, dependendo da temporada ali que você tem que trabalhar muito mais, é normal, né, Claro. as organizações precisam desses all-ins, né.
E isso interfere na nossa vida também. Muito legal que você já conceituou isso como harmonia, né. É, não fui eu, né, alguém cunhou esse termo, né, se eu conversar com os pesquisadores, então tem várias definições para harmonia, para equilíbrio, mas aqui muito intuitivamente, trazendo essa visão da Maravilha. harmonia entre vida e trabalho. Para a gente fechar a primeira parte que diz respeito à tua experiência, como sua vivência internacional e atuação em diferentes ecossistemas mudaram seu entendimento sobre liderança, autoridade e modelo tradicional de trabalho? Essa pergunta é super interessante e me desafia muito, porque eu acho que eu subestimei por muito tempo o impacto que essa vivência internacional teria na minha carreira, ainda enquanto empreendedora, até porque, até pouco tempo atrás, o meu foco era 100% mercado brasileiro, agora que eu estou começando a, vislumbrar uma expansão, a Uhum, gente já vai falar sobre isso, mas eu achei que de alguma forma eu até desperdiçaria essa minha vivência internacional, o que não é verdade, porque a gente estava te contando antes da gente iniciar, agora final de abril de 2026 eu vou para o Running Remote, que é um evento internacional sobre trabalho flexível, é o terceiro ano que eu vou, o primeiro ano foi em Lisboa, o segundo em Austin, esse ano vai ser em Austin de novo. Esse ano eu vou levar um grupo de brasileiros, a gente criou uma missão Running Remote e ontem à noite, curiosamente, eu estava hum, pensando quanto eu fiz isso quando eu trabalhava em multinacional, e a gente recebia muitos internacionais da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, para visita de mercado, para eventos, para N situações, e o quanto isso me trouxe uma vivência, uma experiência que eu subestimei por muito tempo. Então agora eu estou levando esse grupo super tranquila, porque eu já fiz isso muitas vezes, né, ao contrário, mas também eu acho que esse desprendimento, porque não é uma coisa simples, né, a gente está falando uhum, de várias questões de idioma, de cultura, de então você basicamente falar: "Eu vou, compra ingresso, passagem e vai para um evento internacional, sim, e lá eu vou conhecer as pessoas e entrar nessa comunidade", não é uma coisa tão simples. verdade. E eu hoje percebo que isso é um grande diferencial. Mas trazendo para a sua pergunta objetivamente, é curioso, porque eu trabalhei a maior parte da minha vida com empresas norte-americanas, e eu tive essa grande influência do que é o trabalho a partir de uma visão norte-americana que não só por questões de ser uma visão muito liberal, mas também a forma de organizar, a objetividade, uma série de coisas. E eu tive um momento, um período da minha carreira, a empresa que eu trabalhava, a Oakley, foi comprada pela Luxottica, que era uma empresa italiana. E aí a gente, passei ali depois dessa fusão 1 ano e meio, 2 anos, aí com Estados Unidos, Itália, aquela e é muito diferente a cultura, a visão, a orientação para pessoas ou para negócios ou para resultados. Então acho que isso me fez entender, na verdade, o quanto essa pluralidade torna um líder mais completo, porque assim como as diferentes culturas, né, aqui a gente está falando de continentes, mas em países e muitas vezes se olhar para o Brasil, estados, a gente tem essa diferença em estados. Então, eu acho que isso me ajudou muito também a transitar por diferentes empresas na época enquanto CLT, vamos dizer, e Uhum. hoje também uma visão de atendimento de cliente, então isso acho que moldou a líder que eu fui, por muito tempo, mas também me moldou enquanto uma empreendedora e que tem um olho muito forte no cliente e que compreendo imagina, eu mexo com trabalho flexível, enquanto tem empresas 100% remotas que eu faço um assessment para entender se elas podem ser certificadas com o selo Remote First. Eu trabalho com empresas mais tradicionais que estão no híbrido, desesperadas para voltar para o presencial, não sabem o que fazer e eu ajudo a achar um caminho interessante que acomode. Então, assim, são culturas muito diferentes. Provavelmente, a minha vivência internacional, essa pluralidade, me ajuda muito nisso, algo que eu não esperava. E também acho que por fim, como empreendedora, por exemplo, eu estou agora treinando 2 consultoras no Chile, para Uhum. trabalharem, aplicarem a metodologia da remota. Ontem eu tive 1 hora e meia de sessão com elas, e aí eu desliguei, tive uma reunião com um internacional americano,
que você muda ali a chave, um idioma, outro idioma, uma cultura, outra cultura, que são diferentes. Mas eu Sim. fiz tanto isso trabalhando em multinacionais, que hoje eu tenho essa versatilidade, que é algo que não é fácil, mas eu recomendo a outros fundadores, empreendedores que busquem essa expansão também, que isso enriquece muito, Sim. amplia as oportunidades. Alguns aspectos do que você está dizendo eu entendo de uma forma muito interessante, em contato com essa cultura americana, de ver o mundo como um grande tabuleiro, né? É muito, muito comum ver times que, com base na eficiência, no valor que se investe ou no custo de operação, você terceiriza a operação para as Filipinas, para a Índia. Eu nunca imaginei isso morando no Brasil, que isso era tão presente na cultura americana. E ao longo do tempo, vai formando uma cultura de saber lidar com pontos de vista diferentes, com cultura de trabalho diferente. Então dá uma vantagem competitiva para qualquer pessoa que esteja imersa nessa cultura global, né? E você Com foi privilegiado certeza. nesse sentido, né? De ser formada também nessa cultura de alguma Super forma. privilégio, gente, um baita de um privilégio, isso ajuda muito, claro. Foi interessante você trazer essa questão da terceirização global, eu acho que aqui a gente ainda tem um grande desafio que é o idioma. Por exemplo, nesse mesmo evento Running Remote, no ano passado, eu conheci empreendedores da América Central que faziam justamente essa conexão, intermediavam de empresas de atendimento de cliente para clientes americanos, para empresas europeias. E o que eu pensei: "Por que a gente não faz isso mais no Brasil?" Pelo idioma, porque são países que falam inglês. Uhum. Então eu acho que nisso a gente perde, porque infelizmente uma parcela ainda muito pequena da população brasileira fala inglês, então mesmo para atividades que sejam atendimento, atividades talvez mais operacionais, o Brasil ainda tem essa barreira, porque a gente não ficou no idioma nem do continente, nem da América do Sul e nem, enfim, Estados Unidos e tal, então esse eu acho que é um Sim. ponto importante também. E claro, a visão também, o que você trouxe agora, né, a visão muito orientada a resultados. Eu quero então começar a falar de impactos. Eu vejo a remota como um fenômeno em matéria de impacto pelo viés da criação de cultura. Antes de qualquer coisa, Silvia, como surgiu a remota e o que você acredita que torna a remota especial? Como surgiu a remota? A remota surgiu de uma forma muito interessante. Eu terminei o mestrado, comecei a atuar. Por algum tempo eu trabalhei com carreira, desenvolvimento de lideranças, porque essa era uma paixão antiga, então, mesmo enquanto executiva de marketing, eu fazia curso de PNL, de coaching, de mentoria, de coaching ontológico, fiz tanta coisa, estudei tanto, assim. E aí eu trabalhei um tempo com carreira e liderança e trabalhando com remoto e terminando o mestrado, que não é brincadeira, né, e vivendo, porque a gente ainda tem que viver enquanto faz o mestrado, essas coisas. E aí quando eu terminei o mestrado, eu fiquei um ano. Eu terminei no final de 2022, e 2023 foi o ano em que começou mesmo a reabertura dos escritórios. As empresas passaram a enfrentar muito mais desafio com esse híbrido do que com o remoto em si. Porque quando você tem toda a sua equipe ou só no remoto ou só no presencial, a gestão é quase fácil. Quando você migra, quando você tem híbrido, pessoas em formatos diferentes, aí começa a ficar um pouco mais desafiador. O híbrido ele é mais difícil do que as pessoas pensam. Então começou esse retorno aos escritórios, as empresas começaram a sofrer esse impacto e começou-se a falar muito do fim do trabalho remoto. E a metodologia da remota ainda estava no início, né? A metodologia é muito baseada no que eu estudei no mestrado, o que é muito interessante, que quase que a minha pesquisa de mestrado se tornou um negócio. Quase não, foi isso, né? Foi isso. Foi isso. Mas eu estava num momento muito difícil. 2023 foi um momento assim, o meu faturamento em carreira e liderança era muito mais alto do que em trabalho flexível. Uhum. Eu já estava assim, gente, será que eu vou desistir disso aqui? Será que eu vou trabalhar só com carreira e liderança? E aí naqueles momentos assim, iluminados, uma pessoa, eu estava num grupo internacional de trabalhadores remotos no LinkedIn e uma pessoa me adicionou e falou, você vai no Running Remote? Eu falei, o que é isso? É o maior evento de trabalho remoto do mundo. Eu falei, vale a pena? Ela falou, vale muito. Eu falei, então eu vou. E aí eu fui lá, meio que no impulso, comprei o ingresso, pensei, depois eu resolvo passagem, uso milha. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque quando eu cheguei no evento em Lisboa, em abril de 2024, ver aquelas outras centenas de pessoas, empreendedores, líderes de grandes empresas com um pensamento tão parecido com o meu, aquilo me energizou muito. E aí eu voltei para o Brasil e pensei, eu vou me dedicar a isso 100%.
Tanto que o restante do ano de 2024 foi essa migração de faturamento. Em 2025 eu apaguei a luz do outro lado e fiquei concentrada no flexível. Mas eu ainda precisava definir o nome, como é que eu vou fazer o nome da empresa. E eu não sei se você já ouviu falar desse trabalho sistêmico. Existem vários trabalhos sistêmicos, tanto de constelação para pessoas físicas, mas também existem hoje linhas de organização sistêmica para empresas, voltadas para negócios. Aí eu contratei uma pessoa muito boa que trabalha com empreendedores. Ela faz quase que é justamente para limpar o campo e as energias para o empreendedor avançar. E o processo foi super forte, porque no fim do dia foi um processo de estratégia que envolvia um pouco essa muito questão de crenças e afins. E durante uma sessão que a gente criou um campo da empresa para entender qual seria o nome da empresa, o nome me ocorreu. Eu falei, nossa, o nome da empresa é Remota. Já é Remota. Esse é o nome da empresa. Não sei por que que eu estou pensando. E aí aqui estamos com a Uhum. Remota, e o diferencial da Remota a gente eu visualizei, claro, isso tudo imaginando, né, pensando, refletindo, eu Sim. visualizei a Remota como uma persona mesmo, um personagem, uma pessoa, e que no momento era uma mulher negra, forte, super posicionada, global, muito forte tecnologicamente, muito corajosa, que entrava na sala para dizer o que as pessoas não queriam ouvir. Que eu entendo que seja um pouco o DNA, era muito o DNA da Remota naquela época, porque apesar de não fazer muito tempo, a gente está falando de 2 anos para cá, eu amadureci nessa discussão. Eu já me peguei em um tempo em que eu realmente defendia o trabalho flexível. E hoje eu entendo que é uma decisão estratégica e que faz sentido para algumas empresas, para outras não. Mas naquele Uhum. momento a persona da Remota era essa, essa mulher negra empoderada que batia de frente, e eu fiz um exercício similar ano passado, e eu não sei se é porque eu uso muito IA, e já estava um pouco sugestionada, mas a Remota mudou e ela já veio uma ciborgue praticamente. Ela hoje já é um robô que já é um já olha como um ecossistema para o mundo, e um ecossistema que está promovendo essa mudança. E esse é o diferencial da Remota. Por que que eu fiz essa trajetória inteira? Porque qual é o diferencial da Remota? Você perguntou o que que a Remota tem de especial. Hoje a Remota ela atua num campo que não é um campo atrativo para muitas empresas e muitos empreendedores. Não é um tema simples, não é uma venda fácil, é uma Uhum. venda extremamente desafiadora, porque esse é o bode que está em cima da mesa e as empresas não querem olhar. Então, eu acho que a Remota tem esse lugar muito de, por um lado, desafiar e mostrar que existe uma outra forma de fazer, e tem empresas incríveis com líderes brilhantes que estão indo super bem e que nos procuram e dá super certo, tem cases incríveis. Mas hoje também remota, ela também já traz essa outra visão de, tá, por que que o flexível é importante para você? Porque vai te levar para o futuro, porque você vai dar um salto tecnológico, um salto de processos, um salto mesmo na sua habilidade de usar IA. Você vai melhorar muito as suas capacidades organizacionais para trabalhar bem remotamente. Então, esses são os diferenciais da remota que espelham bem as personas pelas quais ela já passou. Incrível. Inclusive, historicamente, nos primeiros anos de pandemia, a gente vivia num mundo que era polarizado para qualquer tipo de Hum. questão conversada, né. Imagina algo tão relevante quanto a definição para o trabalho remoto nesse período. É super natural que a visão fosse um pouco mais preparada para embate, né, porque o mundo estava Que pulsando ainda embate. é, viu, acho que eu mudei, eu amadureci nessa discussão, mas ainda é muito. O meu orientador, que é meu orientador de mestrado, ele brinca que é discussão fla-flu, que parece que é time de futebol, né, uma coisa totalmente emocional, quase ideológica. Sim. Quando você começou a atuar com empresas, em que ponto ficou claro que o trabalho remoto não era apenas um tema operacional ou de processos, mas também uma estratégia e construção de cultura? Isso foi muito durante a vivência, porque na minha Uhum. pesquisa de mestrado, a pesquisa foi sobre práticas de recursos humanos e o trabalho remoto. Sim. O que acho que o meu principal achado, que pode parecer óbvio, mas quando você consegue mostrar isso cientificamente, re pelo menos validar hipóteses, no caso eu fiz um trabalho qualitativo, não eram hipóteses, mas eram ali assumptions de que o trabalho ele tem que mudar, as práticas têm que ser revistas
para que o trabalho flexível, não só remoto possa dar certo. E isso foi algo que foi uma base muito importante aqui, um pilar importante da metodologia da remota hoje. Mas conforme eu fui trabalhando com empresas e entendendo porque tem empresas que me chamam, a gente faz um trabalho, um diagnóstico, super profundo, estratégico dos trade-offs, né, dos ganhos e perdas relacionados ao modelo de trabalho, e algumas empresas falam: "Ok, agora tenho visibilidade, posso me preparar para o atrito que eu vou enfrentar, mas ainda assim eu quero mais dias presenciais. Tudo bem, agora você fará isso com consciência de qual vai ser o impacto". E outras empresas não, outras empresas seguem, concordam e veem resultados. Eu acho que essa vivência com diferentes organizações que foi me mostrando o quanto tem que ser uma decisão estratégica, porque eu nem julgo e nem critico, pelo contrário, eu tenho clientes, empresas que são brilhantes e que fizeram um estudo e disseram: "Não, ainda assim queremos assumir o risco, porque é a nossa cultura, porque a forma que a gente trabalha ainda é melhor no presencial". É uma decisão pensada, não é arbitrária. Hum. O que sim eu critico, ou pelo menos eu tenho dificuldade de compreender, são líderes de empresas que tomam decisões arbitrárias, sem medir os Sim. impactos, porque os impactos existem. O movimento foram anos de trabalho remoto pandêmico, as pessoas mudaram muito, então a tecnologia se desenvolveu muito. Então acho que foi nesse momento, foi vivendo mesmo e construindo esses cases com os nossos clientes. Certo. E nesse campo, quais são exatamente os impactos que você consegue nominar, positivos ou negativos? Você, ao longo do tempo, imagino que, ao colocar as teorias na prática, você descobriu um novo desencadeamento de dados que você foi testando na prática. Quais são os impactos que você viu na vida das pessoas e do negócio que não são metrificáveis necessariamente num approach mais tradicional, mas que você viu que geram um impacto pessoal para as pessoas que estão trabalhando nesses times? Tá, é uma pergunta muito boa e muito interessante. A gente desenvolveu um assessment na remota, que a gente chama de Remota Scorecard, porque ele é inspirado no Balanced Scorecard e traz vários indicadores para entender qual é a maturidade da empresa no remoto e no híbrido. Certo. E algumas coisas me chamaram a atenção, vou começar com o mais impactante, talvez esperado, mas mais impactante. As empresas normalmente aplicam esse assessment, quem responde são os profissionais e a nota, o resultado final é o que dá ou não o selo para a empresa e aquele assessment, mais as entrevistas, análise de documentos, todo o diagnóstico que a gente faz, traz uma visão muito estratégica do modelo. Mais do que só o modelo, da operação e a dimensão, são 8 dimensões no assessment. A dimensão que tem a nota mais baixa, normalmente, é suporte à saúde mental e física. É a dimensão que tem a nota mais baixa. Lembrando que eu trabalho com empresas remotas e híbridas. O assessment, o instrumento foi desenvolvido para isso, então eu não aplico esse assessment em empresas 100% presenciais, não faria sentido. E por que que a questão da saúde mental e física tem esse impacto? Por exemplo, se a empresa não tiver rituais muito organizados e consolidados, existe um risco importante de, isolamento. O isolamento é uma questão no remoto. Para mim é muito fácil dizer: "Ah, mas o trabalho remoto é maravilhoso", mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu tenho várias comunidades, então eu não dependo do trabalho para ter uma vida social. Tem pessoas que sim. Outra coisa que chama muito atenção, a política, porque é uma das dimensões também, política institucional. Que é basicamente são perguntas para compreender se as pessoas entendem qual é o modelo, se elas entendem como o modelo funciona, por que que ele foi desenhado. Tem empresas que não têm uma política escrita, mas é tudo tão transparente e a compreensão é tão boa que a nota sai altíssima. E tem empresas que têm a nota muito baixa em política e normalmente são empresas com nota baixa em todas os demais, dimensões, porque você já identifica aí os desafios da falta de alinhamento, se não existe um alinhamento numa coisa tão simples quanto: "O que que eu espero de você? É remoto, mas que horas precisa trabalhar? Tem flexibilidade de horário? Como é que funciona?". São coisas muito básicas, pode trabalhar de qualquer cidade, coisas tem que ficar em casa, posso sair, são coisas básicas que não são ditas muitas vezes, e as pessoas continuam trabalhando como se estivessem na pandemia e depois são mandadas embora porque: "Ai, a pessoa
não era comprometida, foi no supermercado no meio da tarde. Mas você contou para ela que não pode? Ou você deixou ela achando que pode? Então, essa é uma dimensão que eu tenho visto bastante impacto. E outra muito interessante, poderia mencionar as 8 assim, mas para ser objetiva na resposta, a gente fala hoje muito sobre segurança psicológica. Eu não tenho uma pergunta específica sobre segurança psicológica, mas a gente tem 2 dimensões. Uma delas é acesso à oportunidade de carreira. Por quê? Porque também é muito comum a empresa se tornar remota e esquecer as pessoas. Ou a empresa ser híbrida e esquecer as pessoas que moram longe e só olhar para quem está perto. Então, a gente tem essas 2 dimensões, oportunidade de carreira e acesso à tomada de decisão, que estão muito associadas à segurança psicológica. E normalmente as empresas que operam bem remotamente ou híbrido, que têm o selo, têm notas super altas nisso também, ou seja, as pessoas, independente de onde elas trabalhem, de qual seja o modelo, elas se sentem pertencentes, elas participam das decisões, elas sabem o que está acontecendo. Então, esses foram pontos interessantes que foram surgindo como achados do nosso trabalho, que é uma pesquisa. Hoje a gente já tem mais de 1.000 respondentes no instrumento. A gente vai começar a gerar dados e insights agora para relatórios, então são coisas muito interessantes que vêm surgindo. Aí tem a importância da liderança, que é brutal, a avaliação de desempenho, como é que você avalia uma pessoa à distância, então todas essas questões impactam muito a percepção do profissional acerca do modelo de trabalho. Estou aqui pensando enquanto você está falando sobre como no Brasil e em outros mercados onde você tem infraestrutura de um país em desenvolvimento, então ela não é ideal. Eu estou falando aqui de tempo de trânsito, rotina, de creche, tem que levar a criança não sei aonde, tem que voltar e tem que dar tempo de estar no escritório. Quer dizer, principalmente nesses mercados, profissionais que já têm uma condição de, por exemplo, morar mais próximo do escritório, tradicionalmente eles têm um benefício, ou seja, isso vai acendendo a desigualdade, vai ficando cada vez mais Com mais certeza. evidente. Então tem um aspecto social também, de resgatar: "Não, espera aí, se eu tiver uma política que enderece, como eu trato todos os membros do meu time que estão trabalhando remotos da mesma forma, eu também estou respondendo um problema histórico que a gente tem de, a depender de quão distante você está do local de trabalho, você é mais ou menos você é prejudicado ou você é favorecido". Quer dizer, o trabalho remoto nesse sentido, ele equilibra as relações, se ele for bem feito como você está descrevendo, né. Genial, né. Exatamente, e esse é um ponto ótimo, assim, porque falando em desigualdades, o remoto ele também pode acentuar desigualdades. Se pensar no Brasil, somente 20 e poucos por cento das ocupações podem ser realizadas à distância, porque a base da nossa economia ainda são atividades mais manuais, indústria, agropecuária, Uhum. varejo físico. Então tem muitos trabalhos aqui que não podem ser realizados de forma remota. Isso no Brasil, né, claro. A Sim. gente, numa lista de países, a gente põe 86º de Hum, ocupações que podem ser remotas. Em caramba. primeiro lugar ficou Luxemburgo. Pelo menos na última versão que eu vi dessa pesquisa. É, País muito minúsculo. pequenininho e atende, né, e também atende países em volta e tal, Sim, mas não só isso, então você tem a questão aqui de acesso à eletricidade, de acesso à internet. Aqui mesmo onde eu moro é um lugar que, assim, turismo, mas tem uma parte muito pobre, pessoas muito simples, que qualquer vento cai a luz, aí que se você não tem uma fibra ótica ou se você não tem uma Starlink, enfim, porque facilita essa coisa do acesso mais remoto. Então tem também esse aspecto, mas para as pessoas que têm acesso à internet, que são trabalhadores do conhecimento, o remoto pode ajudar muito, 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 a acessar empresas de São Paulo. Há sim, pouco você dizia, né, a importância de São Paulo nesse cenário global, né, de representação do Brasil enquanto um país que também tem um mundo de negócios pujante. As pessoas que vivem em outros estados não têm acesso, a não ser que saiam, deixem suas vidas e mudem de cidade, ou que trabalhem remotamente, que foi algo que cresceu muito na pandemia, né, o acesso aos jovens de sim, outros estados. Então tem realmente uma série de fatores. Por outro lado, também as empresas têm que apoiar os profissionais, tem profissionais que vivem em lugares impossíveis de trabalhar em casa. E sim, aí eu acho que existe uma importância dos coworkings, então é interessante diferenciar o que é remoto e o que é home office, porque o home office também pode dificultar a ascensão e a carreira e o desenvolvimento de profissionais que moram em espaços pequenos com 5 pessoas, com 10 pessoas, com sim. internet que falha, enfim. Cara, Mas genial.
Tem muita conexão com essa questão social também. E Sim. também ao meio ambiente, né, você vê agora, saíram notícias recentes de veículos internacionais, porque alguns países estão recomendando que as pessoas trabalhem mais de casa para evitar gastar combustível devido à guerra e a subida do preço do barril de petróleo, então existe também esse impacto muito relevante. Fantástico, e tudo que você está dizendo abre múltiplas portas e conecta com múltiplas, considerações que a gente tem que fazer. Passou aqui pela minha cabeça também o impacto disso na vida das mulheres, né, que tem mais de uma jornada historicamente, e como o trabalho remoto traz de volta um volume de tempo que elas podem usar, enfim, pode melhorar a vida delas e as decisões diárias. Mas enfim, eu quero falar com você sobre crescimento econômico agora, a gente 100% negócio agora. Qual foi o momento mais difícil da tua trajetória como fundadora, Silvia? Algum momento que tenha feito você pensar em desistir? Você visitou um pouco sobre isso no começo, 2023, se não me engano, mas que tenha sido seu ponto de inflexão para reposicionar sua voz e sua autoridade no mercado. Em tão pouco tempo de empresa, acho que houve 2 momentos. Um foi realmente, nesse período, nessa etapa, nessa jornada que eu estava embarcando ainda, posso dizer. Então foi um questionamento ali de entro ou não, vou ou não. Ali foi muito difícil, porque foi uma análise de mercado prospectável, de potencial de negócio. Será que eu terei, eh, empresas para bater na porta? Será que todo mundo vai voltar a ser presencial e ninguém mais vai falar sobre isso? Então, Uhum. acho que ali houve um desafio grande, e aí eu optei, depois que eu fui para o evento e vi que eu não era uma rebelde sem causa, que isso já é uma realidade, que não sou a única, falei: "Não, agora eu vou realmente embarcar". Então esse foi o momento. O segundo momento foi porque no desenvolvimento da remota, e tudo engraçado, tudo como as coisas acontecem rápido, né. Mas no desenvolvimento do negócio, da metodologia da remota, por um momento eu pensei: "Olha, a remota ela vai se configurar como uma startup, a gente vai crescer, vai buscar investimento". E eu tive uma ascensão, eu tive meses muito bons de fechamento de negócios, de grandes contratos. Na época eu tinha acabado de desenvolver o Assessment, e o Assessment hoje é o nosso maior valor, assim, é uma ferramenta que é realmente exclusiva, proprietária, baseada em teoria, revisada por pares de universidades, validada em grandes empresas. Mas eu estava desenvolvendo a ferramenta e a empresa crescendo, e aí eu criei uma estrutura, eu dei um passo maior que a perna, assim, basicamente, eu criei uma estrutura muito robusta, esperando que aquela curva se mantivesse, e aí eu tive meses dificílimos em termos de geração de negócios, e tive que me desfazer, não é uma palavra ruim, mas tive que desmobilizar, basicamente. Eu desmobilizei, tive que desligar pessoas, tive que parar de trabalhar com consultores, tive que quase voltar pro solopreneur por um período, assim, para entender o que eu faria. Mas foi super importante, porque foi um momento que eu entendi: "Não, espera aí, a remota, nós somos uma consultoria de RH voltada para empresas flexíveis. Esse é o nosso business". E a partir disso, eu acho que foi tão difícil esse período, que depois disso eu me concentrei tanto, que a curva voltou. Eu voltei a fechar ótimos negócios, até melhores, né, num novo, e é curioso, né, porque foi uma pivotagem? Não sei, porque o tema é o mesmo, não é que eu fui explorar outro mercado, não é que eu estou trabalhando com outra dor, não, mas eu mudei a embalagem, o pacote, o formato. Então, assim, foi super acertado, mas foi na dor, Acho que foi na você dor. iterou, você não pivotou, né? Foi uma leve Iterei, mudança. perfeito, exatamente, eu iterei, tanto que a metodologia é a mesma, o instrumento é o mesmo, só que perfeita colocação, isso mesmo. E como é relevante a gente voltar para o valor que a gente está agregando nesse momento, né? Porque se você voltou para uma definição a definição primeira, né? O que que eu estou entregando, qual é a dor, como é que eu faço isso, e você fez uma releitura do Exatamente, que era necessário. Genial. exatamente. Engraçado você acentuar isso como um momento mais difícil, muito interessante mesmo. Vou meditar nisso ao longo do tempo aqui, depois da call mesmo. O que que Tá você bom. considera mais relevante no seu crescimento até aqui? Base acadêmica sólida, consistência da sua mensagem,
ou coragem de contrariar as narrativas dominantes do mundo do trabalho? Ó, a gente adiciona uma, que foi minha vivência no mundo corporativo, e mais uma que é todas as anteriores. Eu acho que a resposta é Todas as anteriores é de vestibular. todas as anteriores, porque, assim, a base Certo. acadêmica fez uma diferença brutal. Não é que a pessoa vai fazer um mestrado e ela vai sair com autoridade, mas se Uhum. você quer se aprofundar num tema, é mestrado. Eu virei uma grande defensora, eu digo que todo mundo deveria fazer mestrado na vida, mas eu também digo que você vai assim, é dificílimo, saúde mental, nossa, acaba por um período, mas recupera, e a gente aprende muito, então eu acho que essa questão da base da base científica, até porque eu aplico isso muito na minha metodologia. A consistência, com certeza, da mensagem e da comunicação, então e aí eu tenho questões com redes sociais, então, por exemplo, eu uso muito pouco o Instagram, muito pouco. Nem já tive conta pessoal, vira de trabalho, vira pessoal. Eu tenho 15 minutos de limite por dia e eu não uso, porque eu quase não entro no Instagram. Mas eu sou muito LinkedIn para trabalho, assim, não que eu passe muito tempo lá também, mas é onde eu desenvolvi muito, eu acho que minha autoridade foi utilizando o LinkedIn como uma ferramenta, o que eu já comecei a fazer em 2015, 16, que foi aquele período que eu fiquei desempregada e eu já entendi que ali seria uma ferramenta de posicionamento. Claro que eu mudei o tema, naquele momento eu me posicionava como uma executiva de marketing internacional, porque era essa vivência das empresas internacionais, mas eu vim com essa mensagem muito forte desde então, acho que isso faz uma baita de uma diferença também. Acho que a vivência corporativa, porque eu entendo muito a narrativa das empresas, eu entendo, não, a palavra não é narrativa, é quase o idioma, é os desafios, o dia a dia, a realidade. Eu acho que isso faz muita diferença também. E a coragem, você perguntou? Coragem, né? Coragem de contrariar as narrativas dominantes do mundo do trabalho. É, e essa, assim, é quase, eu não sei direito explicar, não é que é por tudo que eu vivi, assim, como eu sou muito questionadora e não faz sentido para mim, eu não corroboro, eu vou propor uma outra forma de se fazer, e tem escolhas, eu talvez, se eu fosse uma consultoria de RH tradicional, eu fecharia muito mais negócio, mas são escolhas, eu acredito muito, eu vivo o que eu defendo. Eu acredito no que eu defendo, eu já estive do outro lado. Então acho que esse aspecto, a coragem, que no meu caso não é aquela coragem, por exemplo, ai, do empreendedor e não, é de acreditar em algo tanto, ter tanta convicção de uma coisa que renunciei a tudo para me dedicar a isso. Isso é muito relevante e eu também fico pensando como características pessoais, que você traz como fundadora, por exemplo, especialmente seu gênero, você vê algum tipo de correlação entre ser mulher, ter que ganhar seu espaço, ter que desenvolver uma postura para brigar em ambientes que são, quase sempre dominados por homens? Isso existiu no seu caminho ou nem tanto? Você teve um caminho até onde isso não foi uma questão central? Não foi muito, mas eu não sabia. Eu só entendi depois que eu saí. E talvez seja hoje no empreendedorismo e eu ainda não percebo, mas talvez eu entenda depois, porque eu acho que eu tenho um pouco esse DNA de não vou olhar para as dificuldades, eu vou para cima, porque senão eu vou paralisar. E isso no mundo organizacional, no corporativo, era muito forte, assim, eu lembro de ter já tive épocas, não me orgulho nem de um nem de outro, mas teve épocas de eu ter equipe só com homem, 10 homens, só homem na equipe. Teve épocas de eu só trabalhar com mulheres, e aí depois eu amadureci, não era de propósito, mas era o viés, né, a gente tem um viés e Hum, na hora de contratar e não percebe. uhum. E depois fui desenvolvendo equipes mais mistas, mas quando eu tinha uma equipe forte de mulheres e havia algumas mulheres na minha equipe que eram super conscientes, do machismo, e elas traziam: "Mas você não tá vendo que tá acontecendo isso, que tá-tá-tá, porque é machismo". Eu falava: Não olha para isso não olha, não pensa nisso, se você colocar sua energia nisso, você não vai fazer o que você tem que fazer". E eu não estou dizendo que isso seja a forma certa, nem de uma líder se posicionar como uma pessoa da equipe e nem de uma profissional, mas era como eu sobrevivia. Eu Sim. simplesmente não olhava para isso. Normalmente eu estava na mesa com homens, quase todas, acho que quase todas, assim, eram, Silvia e 5 homens, 9 homens, 7 homens nas empresas que eu passei, e aí a gente se masculiniza.
Então, assim, no mercado corporativo eu tenho certeza que eu me masculinizei. Masculinizei no sentido de postura, de mas depois que eu saí eu entendi isso tudo. Eu fiquei muito mais feminista depois que eu saí do mercado corporativo, eu fiquei muito mais consciente, não é consciente do da influência do machismo. E hoje, enquanto empreendedora, eu não sei se eu sinto tanto isso, mas o que eu sei, por exemplo, eu estou no momento agora buscando um grupo de empreendedoras mulheres. Ok. Porque por mais que eu não esteja necessariamente sentindo que estou perdendo espaço por ser mulher, eu quero trocar com mulheres que têm a mesma os mesmos desafios e dificuldades e aprender com mulheres que já estão do outro lado. Então, não sei, talvez já seja um lampejo, assim, de consciência, mas hoje eu ainda não sinto tanto impacto que eu senti sobre o mundo corporativo depois de ter saído dele. Absolutamente. Só para esclarecer, eu não tenho a intenção de apontar, perguntas e ouvir respostas que sejam alinhadas ideologicamente, zero. O meu interesse Claro. aqui é até informado por dados mesmo. A quantidade de mulheres no mercado que briga para conseguir posições de liderança, mais a quantidade de mulheres que em posição de liderança conseguem manter uma liderança estabilizada durante décadas, é raro, é um número pequeno. Então, assim, alguma coisa está errada no reino da Suécia, né, É. não tá funcionando. Quer dizer, é isso que eu estou trazendo Não, e você com trouxe aqui, curiosidade. você ampliou a perspectiva que eu estava te respondendo, que eu acho que tem 2 coisas. Mulher executiva, mulher em empresa, sim, ainda tem dificuldade de crescimento e a questão é muito profunda, porque chega um momento da se a mulher for mãe, é difícil, tem tantas camadas de discussão nesse assunto, então Sim. esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto muitas, mas muitas, muitas, até derrubei o óculos. Muitas mulheres, saíram do mercado formal corporativo depois da pandemia para manter a flexibilidade. Então hoje, muitas mulheres empreendem justamente para conseguir acomodar a jornada dupla, tripla. Então isso Uau, aumentou muito o número de mulheres empreendedoras. Eu não lembro de sim. cabeça agora o número, mas muito. E também mulheres empreendedoras recebem muito menos investimento do que os homens. Isso tudo, aí acho que foi ótimo isso são dados de mercado, Uhum. então com certeza existe alguma coisa aí, talvez eu só não sinta tanto no meu dia a dia ainda. Sim, interessante demais. E a última pergunta para você sobre growth, Silvia. Se você pudesse redesenhar o mercado em que a remota atua hoje, como seria a sua visão de cultura, liderança e tomada de decisão? Imagina que você tem um quadro branco e você pode desenhar o que quiser, um quadro negro da escola com giz ou um quadro branco atualmente aqui com desenho. O que que você vai construir, colocando a remota, os valores da remota no centro? Que mundo, que mercado você construiria? Com certeza um mercado mais propositivo, com menos resistência à mudança, acho que esse é um ponto importante. Eu ia dizer com mais foco em processo, mas não é de uma forma, não estou trazendo isso de uma forma tão operativa, operacional, mas eu estou falando de lógica, que as empresas, um mundo no qual as lideranças planejam mais e são menos reativas, porque planejar não significa não ter velocidade de reação, pelo contrário, planejar é você ter ali as capacidades semi-prontas para se precisar de uma mudança, mudar rápido. Então, acho que Uhum, empresas com mais planejamento, empresas um pouco, esse mundo teria empresas que são compostas por líderes, né, que olham para as coisas menos como modismos e tendências e mais como ferramentas, e aí eu trago IA, diversidade e inclusão, trabalho flexível. Por que que eu estou colocando os 3 na mesma cesta, né, apesar de representarem coisas muito diferentes, porque são novelty, são coisas que, como você colocou mais cedo, né, são coisas que contestam, o status quo, são coisas que questionam. Então, você ter uma força de trabalho diversa, questiona muito o que a gente sempre viveu, o que aprendeu. Você trabalhar de forma flexível e permitir que as pessoas tenham mais autonomia, estimular a autonomia nas pessoas, também é muito diferente do que a gente aprendeu, líderes e liderados.
e você trabalhar bem com inteligência artificial, com consciência, de uma forma que aumente a eficiência, a capacidade da equipe, não simplesmente contratando, gastando, colocando metas, mandando gente embora e depois desfazendo tudo. O meu mundo, que acho que é isso, né, como é que eu redesenharia, não seria tão reativo, não seria tão arbitrário, seria mais propositivo nas decisões. Eu acho que esse seria o principal. Quando você estava descrevendo, o desenho que é menos operacional e mais problem solving ali, ele está fazendo gestão de conflitos, eu estava pensando na antecipação, né. É como se você conseguisse. Planejamento, Eu acho que antecipação, é isso. a gente já tem dados suficientes para antecipar grande parte dos problemas que a gente vive e ainda assim não há uma cultura de antecipação de problemas, né. Dados, experiência, né, acho que esse ainda é uma acho que a gente é legal dizer que é rápido, que eu sou rápido, eu reajo rápido", mas ta também você tomar uma decisão cada dia e justificar isso com agilidade, não Sim. cola, assim. Sylvia Hartman, que mensagem você gostaria de deixar a líderes e profissionais que sentem que o trabalho precisa mudar, mas ainda têm receio de bancar essa mudança? Certamente a mensagem é: comecem dando o exemplo. Então, se você é um líder e acredita que um mundo flexível pode funcionar melhor, mas a alta liderança da sua empresa não acredita, desenvolva uma equipe autônoma. Dê o exemplo para as pessoas, seja um líder que fomenta esse tipo de trabalho. Se você está liderando mesmo o negócio, liderando no topo de uma empresa, se prepare bem, que o que você hoje está vendo que é um grande risco não vai ser tão arriscado assim. Eu te digo que é mais arriscado parar e ficar esperando. E eu acho que para profissionais, acho que tem que ter coerência. Então, as pessoas buscam muito flexibilidade, mas nem sempre honram a flexibilidade que recebem. Então, acho que tem que haver mais accountability mesmo por parte de profissionais, porque se você hoje, e aí puxando muito aqui para o meu universo, se você hoje pode usufruir de uma empresa flexível, se você não fizer a sua parte, daqui a pouco você vai entrar para a estatística de empresas que voltaram para o presencial. Então, acho que é um trabalho de todos, assim, todos os atores têm responsabilidade nesse processo, nessa mudança. Se esse episódio te ajudou a enxergar seu negócio com mais clareza, ganhar insights ou encontrar um sentido novo para alguma questão que é importante para você, siga o Peregrine Growth Cast no Spotify, no YouTube ou na Apple Podcasts. Esse é o lugar onde você encontra ideias práticas para construir com clareza, executar com mais foco e crescer com intenção. Faça seu negócio construir receita disciplinada, não apenas ideias. Muito obrigado pela tua audiência e siga o show para ficar em dia com o que vem pela frente. Um abraço.